Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo, e que o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer e engrandecer o teu nome, porque tu és bom o tempo todo. A tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia e o teu amor duram para sempre. Mesmo nós não merecendo, dura para sempre. E nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, eu te peço nesse dia que a sua bondade venha ser derramada sobre esses lares. Eu profetizo sobre vidas que vão provar da bondade do Senhor nesse dia, porque o Senhor é bom. No nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que vem tentando impedir essas vidas do avanço em Ti, do crescimento em Ti, da maturidade em Ti, tudo que tenta impedir, venha a ser barrado, bloqueado, desfeito, desmantelado no nome de Jesus. Que toda obra de maldade contra os Teus filhos seja quebrada em nome de Jesus. Seja cancelada toda obra de inveja, de feitiçaria, de macumbaria, de encantamento. Tudo aquilo, Pai, que vem para tentar ferir os Teus filhos. Todo o trabalho pago, todo o trabalho feito, tudo aquilo, Senhor amado, que rouba a paz, eu cancelo no nome de Jesus e determino, Pai, que eles venham ter um dia abençoado, repleto das bênçãos sem fim. No nome de Jesus, Pai, eu te peço mais uma vez que a tua bondade seja derramada sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que eles venham provar e ver o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, bom dia, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, trabalhando no seu coração, no meu e no seu coração, que nós venhamos viver dias de alegria, dias de felicidade, dias de contentamento no Senhor. Porque todo aquele que está contente no Senhor está provando do que o Senhor provê, provando daquilo que o Senhor nos dá, provando daquilo que o Senhor é. E sabe, muitas vezes Deus nos dá é correção. E se nós provarmos da correção do Senhor, nós somos bem-sucedidos. Diversas vezes eu fui tratado pelo Senhor e continuo sendo. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, ou há de terminar. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, corrigidos todos os dias, e isso é bom, isso é bom. Sabe, eu vou contar algo para você, que todo aquele que me conhece e começa a conviver comigo, começa a andar comigo, eu sempre uso essa frase, ou falo isso para as pessoas, que toda vez que você notar algo errado em mim, me corrija. Eu preciso ser humilde para fazer isso. Preciso buscar no Senhor mansidão e humildade. Eu peço para o Senhor todos os dias mansidão e humildade. O ego não pode falar mais alto nas nossas vidas. A soberba, ela precisa morrer nas nossas vidas. Por isso eu digo para as pessoas, me corrija. Se você notar qualquer coisa de errado em mim, a forma que eu tratei você, a forma que eu tratei as pessoas, se eu fiz algo de errado, me corrija. Em amor, me corrija. Porque se você me corrigir, além de ganhar um irmão, você vai fazer com que eu cresça, com que eu amadureça. Sabe, a bondade do Senhor é derramada sobre as nossas vidas quando nós somos corrigidos. Eu não vou falar sobre correção nesse momento, eu acredito que não. Mas o Senhor está me conduzindo a falar isso para você. Nós provamos a bondade do Senhor de diversas formas, diversas maneiras. No nosso dia a dia, com a provisão na nossa mesa, o pão na sua mesa é a bondade do Senhor. A sua casa, o teto que você tem para morar é a bondade do Senhor. A sua vestimenta, as suas roupas é a bondade do Senhor. Aquilo que você tem, a bondade do Senhor está sobre você. Mas muitas vezes, preciso reafirmar isso, a correção do Senhor, a dificuldade do Senhor
A dificuldade que nós passamos é a bondade do Senhor. Nós precisamos entender a todo instante. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai das árvores, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Então, quando nós estamos passando por tribulação, por dificuldade, estamos sendo corrigidos, é permissão do Senhor para que eu e você venhamos crescer. Talvez tenha uma pessoa só que precisa ouvir isso hoje, nesta manhã, como forma de correção. E é por causa sua que o Senhor me impele a falar isso. Que a mensagem é sobre bondade. Eu quero falar sobre a bondade de Deus. Se você pode, tenha sua Bíblia à mão, abra comigo em Números, capítulo 23, verso 19 ao 24. Eu quero falar com você, ler com você esse texto e falar sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre a sua bondade. Eu quero falar com você, enquanto nós lermos, você vai entender isso, sobre um profeta, o profeta Balaão, que se deixou seduzir. Ele foi seduzido pela ganância, pelas riquezas. Um rei, Balaque, ofereceu posses, ofereceu dinheiro, ofereceu poder. E esse profeta foi seduzido, ele deixou o ego, a soberba, a ganância habitar em seu coração. Por isso que todos nós precisamos cuidar todo dia, para que isso não aflore nas nossas vidas. Por quê? William, mas tal pessoa que... Não, as pessoas não podem fazer isso, os filhos de Deus não podem fazer isso. William, você não pode fazer isso. E realmente não devo fazer. Só que a nossa natureza é uma natureza caída, nós precisamos entender isso. Nós somos entregues ao pecado todos os dias, a palavra de Deus diz isso. Mas eu e você decidimos andar com Cristo. Então nós abandonamos a nossa vontade, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Então eu nego as minhas vontades, nego os meus desejos, tomo a minha cruz. O que é tomar a minha cruz? Pego aquilo que o Senhor determinou, o Senhor me indicou a fazer. Pego, e muitas vezes é dificuldade, muitas vezes é tribulação, pego tudo aquilo e sigo a Jesus, porque é o melhor caminho. Melhor caminho. Eu posso falar para você que eu já passei por dificuldades terríveis, por dores difíceis de passar, mas eu estava feliz em Deus. E eu passei. Sabe, a gente costuma dizer sobre o deserto, eu estou num deserto, numa dificuldade, e eu preciso dizer para você, teve um povo, uma nação que ficou 40 anos num deserto, só que o deserto chegou ao fim. Ninguém faz morada no deserto. E quem faz morada no deserto não consegue chegar ao fim de sua vida permanecendo no deserto. O deserto não é um lugar para nós permanecermos, é um lugar de passagem, é um lugar de tratamento, é um lugar que nós vamos passar, aprender e crescer. Vamos ao texto? Números, capítulo 23, verso 19 ao 24 diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Abraão, outra tradução vai dizer filho do homem, é a mesma coisa, tá? Nem filho de Abraão para que se retrate ou se arrependa? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. 22, verso 22. É Deus quem está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante, se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado.
No verso 24 diz assim, e eu vou explicar isso para você entender. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Sabe, para contextualizar, para nós entendermos essa palavra, sobre o que a Bíblia está dizendo, é sobre esse profeta que se corrompeu. O rei Balaque, o rei dos Moabitas, ele ofereceu recompensas a Balaão para que amaldiçoasse o povo, para que amaldiçoasse os israelitas. Ele tinha medo que o povo tinha crescido bastante, o povo era um povo poderoso, povo guerreiro, forte, que não se cansava, que enfrentava as dificuldades, que sobrevivia sobre as dificuldades e prevalecia sobre as lutas. E ele começou a ficar com medo daquilo. Então ele foi ao profeta Balaão e ofereceu riquezas, ofereceu bens, ofereceu poder. E Balaão viu tudo aquilo, se vislumbrou, achou bonito tudo aquilo e topou. Então tá certo, eu vou lançar uma palavra, vou amaldiçoar, porque eu sou o profeta. Eu sou aquele que, sou o mensageiro de Deus, então eu vou liberar uma palavra sobre esse povo, amaldiçoar esse povo, eles vão parar de crescer, eles vão estagnar e eu vou ficar rico, pensou ele. Eu estou contextualizando para você entender. Ele se deixou ser seduzido. Só que, não sei se você já ouviu falar sobre a mula de Balaão. Deus fez uma mula falar com ele. Deus fez de diversas formas, falou com ele. E então Deus, antes desse texto que nós lemos, Deus sacode ele e dá um recado para ele, fala fortemente com ele e ainda diz, vai para Balaque, vai até Balaque e fala exatamente o que eu vou te dizer. E é o que nós lemos. Exatamente o que nós lemos. Deus disse para ele, e ele replicou, Balaão replicou a Balaque, Deus não é ser humano para que minta. Sabe por quê? Porque Deus prometeu abençoar aquele povo. A bênção de Deus estava sobre aquele povo e está até hoje. Então Deus prometeu abençoar Isaque, Jacó, Israel. Deus prometeu abençoar a descendência deles, dos patriarcas da fé. E essa bênção se estende até hoje, a mim e a você, por causa de Jesus. Olha quantas coisas aconteceram para chegar até mim e a você. Mas para não fugir do texto, me deter ao texto, Deus não é homem, não é ser humano para que minta, nem filho de Abraão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Sabe, Deus prometeu abençoar a mim e a você se nós andarmos com Ele. Se nós andarmos com Ele. Dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, contém mais de 8.000 promessas para mim e para você se nós andarmos com Ele. E nós andamos com Ele. Por isso, agora eu compreendo por que o Senhor me impeliu a falar sobre as dificuldades no início dessa live. Sobre as tribulações, sobre as provas, sobre nós aprendermos nas dificuldades. Que a bênção de Deus está ali, na correção, na dureza. Muitas vezes na perseguição, a bênção de Deus está ali e nós não percebemos. Porque Deus prometeu te abençoar. E a bênção dele está estabelecida sobre você se você permanecer nele. A bênção de Deus está estabelecida sobre mim se eu permanecer nele. Sabe o que ia acontecer com Balaão se ele não seguisse a instrução do Senhor? Ele ia receber as riquezas do rei Balaque, o poder ou o que o rei Balaque estava oferecendo para ele, ele ia ter por aquele período, só que ele ia sofrer as consequências disso. Ele, em nome dele mesmo, ia amaldiçoar o povo, porque Deus não ia concordar com isso,
porque Deus já tinha abençoado. Então, ele ia amaldiçoar, só que toda vez que nós proferimos palavras, nós colhemos isso. Um profeta não é amaldiçoador. É por isso que eu estou todos os dias aqui para abençoar a tua vida, porque eu não sou amaldiçoador. De forma alguma. E você não é amaldiçoador, você precisa abençoar o seu lar, abençoar o seu local de trabalho, abençoar as pessoas que passam por você, por mais que elas estejam te perseguindo, por mais que elas talvez estejam tentando puxar o teu tapete. Você é um abençoador. Você é um abençoador, você é uma pessoa que Deus colocou nessa empresa, Deus colocou nesse lar, Deus colocou você onde Ele colocou para você abençoar este lugar e colher dessas bênçãos. Colher dessas bênçãos. Porque a bênção de Deus, a bondade de Deus está estabelecida sobre você. Sabe, Deus é bom o tempo todo. Tempo todo. Que Ele corrigiu um profeta que estava corrompido. Ele corrigiu. A bênção dele já estava estabelecida sobre o povo de Israel. Ele corrigiu o profeta para que a bondade do Senhor fosse visualizada por esse profeta. E então, no verso 23 e 24, diz assim: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus está estabelecida sobre o povo. E aqui quando fala de Jacó, fala a descendência de Jacó. Eu e você somos descendência de Jacó. Talvez você me diga, William, eu não sou judeu. Não sou judeu, minha descendência não é judia, não é hebraica. Não tenho nenhum israelense na minha família. E não é isso que nós estamos falando. Não estou falando de descendência de sangue físico, mas descendência espiritual, porque você é filho de Deus. Jesus comprou a mim e a você por um alto preço. Eu também não sou descendente de judeu. Eu sou, conforme a palavra de Deus diz, a descendência de Deus. Isso nos torna como descendentes de judeus, porque nós fomos adotados por um preço de sangue, sangue de cruz, sangue de Jesus. Então o texto está dizendo, não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, ou contra a descendência de Jacó, nem magia alguma contra Israel, a descendência de Israel. De agora em diante, se proclamará que Jacó e Israel, a descendência do povo de Deus, vê tudo quanto Deus tem realizado. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida antes de nós orarmos. No nome de Jesus, pega essa palavra. Pega essa palavra. No nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você verá com os olhos físicos e espirituais tudo aquilo que a bondade de Deus tem feito na sua vida e muitas vezes você não tem visto. Eu profetizo olhos abertos, olhos destravados para ver a bondade de Deus sobre você e a sua casa em nome de Jesus. Se você recebe, coloque aqui nos comentários, eu recebo, coloque aqui nos comentários. Lembre que toda vez que nós ou digitamos, declaramos, nós estamos falando ao mundo espiritual e ao físico, que nós concordamos com aquilo que está sendo liberado. Nós estamos dizendo ao inimigo que ele não tem poder, e nós estamos dizendo aos céus, eu recebo. Então coloque aqui, eu concordo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. Seguindo, verso 24, eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, e não descansa enquanto não devora sua presa. Ele está dizendo, esse povo é guerreiro, ele se levanta mesmo cansado, mesmo destruído, fatigado, se levanta, se ergue como um leão, como uma leoa. Ele não se cansa enquanto não devora sua presa. Sabe o que significa isso? Você tem um objetivo traçado. Vamos supor lá que você talvez estude para um concurso. Talvez você estude para concurso. Você tem um objetivo naquilo, traçado, e você não se cansa enquanto não devora sua presa, enquanto você não
não passa, não é bem-sucedido, não é chamado. Enquanto isso não acontece, você está firme no seu propósito, no seu objetivo. Isso em diversas áreas. Foi um exemplo. Seguindo o texto, para nós finalizarmos, enquanto ele não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. O que significa? Aqui ele está falando do leão. E ele nos compara, o Senhor nos compara aqui, para que nós venhamos a entender que nós precisamos ser vencedores, porque nós somos, ele nos tornou, mas nós precisamos ser vencedores, bem-sucedidos naquilo que nós empreendemos. Então não desista. Pode vir a dificuldade, pode alguém tá tentando te amaldiçoar, pode alguém, como diz o texto, tentando fazer alguma magia, alguma feitiçaria, algo contra você. Isso não tem poder na tua vida. Declare, não tem poder toda obra de maldade contra a minha vida. Porque você recebe da bondade do Senhor todos os dias. Se você me permita, eu quero orar por você, você que tem um pedido de oração seu, de algum familiar, de alguma pessoa que você conhece, coloque aqui nos comentários que eu quero orar por você e eu quero depois que você volte aqui e conte o seu testemunho, para que outras pessoas comecem a aumentar a sua fé, e colham também daquilo que você está colhendo, da bondade de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero abençoar estas vidas que estão comigo nessa oração e profetizar que eles verão a tua bondade constantemente na vida deles. A tua bondade já está estabelecida, Pai. Só que muitas vezes olhos estão fechados, bloqueados e nós não percebemos o quanto o Senhor é bom. Nós queremos, Senhor amado, te louvar a todo instante e te louvamos a todo instante porque o Senhor é bom. Mas, Pai, eu te peço que os teus filhos venham ver a tua bondade e que as pessoas à volta deles comecem a ver a sua bondade na vida deles, para que os outros também queiram provar e provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Estabelece, Senhor amado, o teu reino nesses lares, nessas empresas, e eu dou uma ordem, Pai, para que toda feitiçaria, escuta aqui, Satanás, tu que tem plantado obra de maldade nesses lares, tu que tem implantado feitiçaria, magias nessas empresas para que quebrem, para que venham a ruína. Quem vem à ruína agora é você, Satanás. Eu dou uma ordem para que tudo aquilo que tu plantou nessa empresa e nesse lar, pegue tudo, retire agora pelo poder do nome de Jesus. Eu desfaço agora toda amarra, toda obra contrária, toda obra de maldade. No nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Pai, para que eles venham ser bem-sucedidos em tudo que eles empreenderem. Em um nome de Jesus, estabelece a tua vontade, Pai, e a tua bondade sobre eles. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que todo enfermo venha a ser curado. Todo enfermo venha a ser curado. Todo aquele que sofre, Pai, de enxaqueca, que essa enxaqueca suma agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo coágulo seja evaporado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, porque muitas vezes nós deixamos de abençoar pessoas só por causa de um compartilhamento. Não custa nada, é simples. Além de você abençoar outras vidas compartilhando, curtindo esse vídeo, essa plataforma entende que esse vídeo é relevante e ela mesmo começa a indicar para outras pessoas. Então eu e você fazemos o trabalho de divulgar a mensagem do Senhor. Eu sou só um mensageiro, só isso. Eu não tenho poder de cura, eu não tenho poder de mudar a sua vida, eu não tenho poder de nada. Agora, o Espírito Santo de Deus em mim age através de mim para curar a você, para transformar você, para trazer as bênçãos de Deus sobre você. Por isso que eu e você estamos conectados aqui, para que eu e você venhamos ser abençoados pelo Senhor. E Ele nos abençoa.
todos os dias. Agora nós temos o papel de abençoar outras vidas. Eu vou compartilhar agora em todos os meus grupos, em todas as minhas redes. Te convido a fazer o mesmo, para que outras vidas sejam abençoadas pelo nome de Jesus. Não é pelo nome do William, é pelo nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você colha desses frutos em nome de Jesus. Amanhã eu retorno às 6h30 para abençoar a tua vida, o teu dia, a tua casa, o teu trabalho, para que você seja bem-sucedido e receba da bondade de Deus, em nome de Jesus. Até mais, Deus te abençoe.